Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que apavora muitas pessoas, muitos candidatos que estão estudando para o concurso do TRT quando a banca é FCC, que é o caso da redação, porque realmente a cobrança é de que seja feita uma redação com aprofundamento, os temas são da órbita social, existe bastante senso crítico e o nível fica alto porque as pessoas começam a se especializar em fazer redação e também já começa a ter uma preparação com uma bagagem de leitura muito grande. Em razão dessa perspectiva da FCC voltada para a área da ciência política, sociologia, filosofia, então você precisa conhecer um pouco desses assuntos. Então é lógico que para você se sair bem na redação da FCC, para as provas dos TRTs, você precisa adquirir essa bagagem de conteúdo. Mas aqui nesse vídeo, eu vou dar uma dica para vocês e eu preciso que vocês entendam que não é possível ninguém chegar em um vídeo, uma aula e dar uma receita de bolo ali para todo mundo se sair bem na redação. Não é tão simples assim. É um trabalho duro que a pessoa tem que fazer. Quem já tem uma bagagem de leitura, quem sempre leu na vida, vai ter mais facilidade por causa do conteúdo, mas também é preciso estudar como fazer a redação. Existe uma técnica. E também existem outros caminhos que podem conduzir a pessoa à aprovação mesmo sem essa bagagem de leitura. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil sair um edital e a pessoa que nunca leu querer ler vários livros. Fica difícil, não dá tempo. A leitura é um hábito constante que a pessoa deve ter durante a vida. Então esse vídeo eu quero tratar dessa parte do conteúdo, que aqui realmente cai em cena essa questão do conhecimento que a pessoa tem. Como eu disse, não dá para a pessoa querer resolver todo um problema de leitura, de literatura, de conhecimento sobre sociologia, ciência política, filosofia, quando sai o edital, não tem como. Mas tem um caminho que a pessoa pode usar e pode sim resolver esse problema. Por quê? Eu vou passar aqui a tela para o Word, eu vou mostrar um esquema, vou dar uma ideia que você pode usar. E eu acho que é mais viável para quem não conhece muitos temas, não leu muitos livros. Porque veja só, eu repito, trata-se de uma perspectiva da banca. Trabalhar nessa área do senso crítico, que logicamente está ligado a essas áreas do conhecimento, sociologia principalmente, filosofia, ciência política. Mas vamos aqui nesse vídeo verificar uma outra opção ligada a esse critério A de conteúdo, para que você consiga aqui buscar a nota máxima. O conteúdo que você vai colocar na sua redação está ligado aos argumentos que você vai utilizar. Então esses argumentos precisam ser consistentes. Também você tem que mostrar para o examinador uma perspectiva interessante daquilo que você está falando. Então vai prestando atenção no que eu estou falando, depois eu vou mostrar um exemplo, uma dica, e você vai perceber que nessa dica que eu vou passar, eu vou colocar um argumento consistente, uma perspectiva interessante. Eu vou mostrar para vocês como é isso. É lógico, você colocando na redação um argumento consistente, desse jeito que eu vou mostrar para vocês, ao mesmo tempo que você estará mostrando para o examinador uma perspectiva interessante, adotada no tratamento do tema, é lógico que irá ressaltar o seu senso crítico em relação ao tema proposto. Com relação à análise, eu não vou focar muito aqui nessa parte agora, porque essa análise ela virá antes de você ter escrito o argumento na redação. Você precisa ler aquele texto que a FCC coloca para você extrair o tema, ler o tema, muitas vezes a FCC coloca o tema ali, e você analisa ali o que está sendo pedido. Quando você não foge ao tema, você começa
a buscar os argumentos adequados àquele tema que você conseguiu achar. Aí sim, você vai buscar os argumentos. Esses argumentos precisam ser consistentes e eu vou mostrar aqui um modo de colocar argumentos consistentes. Para quem não tem uma bagagem de leitura, de livros de sociologia, filosofia, ciência política, das nossas obras clássicas brasileiras, da literatura brasileira, quem não tem uma bagagem de leitura. Então você colocando um argumento consistente, aí você atinge, perceba, o objetivo aqui do A e do B, que é mostrar senso crítico e mostrar uma perspectiva interessante adotada no tratamento do tema. Então agora eu vou aqui para o Word, vou mostrar para vocês na prática, porque falar assim teoricamente fica difícil às vezes de entender. Então é preciso a gente explicar teoricamente, conversar e depois mostrar como faz. Aí você começa a entender melhor. Se eu chegasse aqui também, direto no Word, e só mostrasse para vocês, também não funcionaria muito bem, porque você não iria entender, não iria aprender muito bem a ideia. Mas como eu já conversei, agora eu vou mostrar e vai ficar mais claro para vocês. Então, pessoal, imagine que eu tenho aqui a folha de redação. Não tem aqueles tracejados, aquelas linhas aqui, mas é a folha de redação. Você já leu o texto que a FCC coloca, aquele texto para extrair o tema, já leu o tema, quando a FCC dá o tema, muitas vezes a FCC só dá o texto, e você precisa extrair o tema. Porém, às vezes, a FCC coloca o texto e lá embaixo o tema, aí já te facilita. Então isso não importa aqui agora. Nesse momento, eu quero apenas sugerir que veio um texto aqui nesse prova hipotética, nesse concurso hipotético da FCC, que eu estou colocando, ó, FCC concurso X, tá? No qual, depois da leitura do texto, eu percebi que o tema era racismo. O que é possível nas provas da FCC. Temas de cunho social, temas que ressaltam problemas sociais e brasileiros, que, não obstante sejam de ordem mundial, têm forte incidência no Brasil. Tá ok? Então aqui eu já trago uma primeira dica para vocês. Se vocês pensarem em um argumento que tem repercussão mundial, tenta achar um argumento que tenha repercussão no Brasil. É preferível. Isso vai te ajudar a puxar uma nota maior para você lá no conteúdo, por causa dessa questão da perspectiva adotada no tratamento do tema. Uma perspectiva brasileira, para resolvermos os problemas do Brasil. Então aí já vai uma primeira dica. Então, voltando para o nosso exemplo, eu encontrei o tema racismo. Só para esclarecer uma questão, para quem não está muito habituado com as provas da FCC, quando eu falo sobre texto e tema, é porque existem duas formas da FCC cobrar a redação. Ela pode vir aqui, ó, vem com texto, aí vai falando no texto, aí embaixo coloca a fonte aqui do texto. Quem é o autor, de onde tirou o texto. Aí mais embaixo, ela diz, escreva uma redação sobre. Aí ela diz embaixo o tema para você, facilitando o seu trabalho. Nesse meu caso, poderia ser o seguinte, ó, a questão racial no Brasil. Isso aqui é o tema. Então a FCC, quando ela coloca lá embaixo em negrito, fale sobre isso, é o tema. Você não precisa mais encontrar o tema no texto. Porém, eu repito, existem provas, e a incidência é grande também desse tipo de prova, que a FCC não coloca esse tema para você. Você só lê o texto. Aí é uma prova mais difícil. Aí você que deveria achar o assunto ali daquele texto. Aí você colocaria racismo. Bom, está falando sobre racismo. Aí na sua abordagem no texto, eu falei que você deve preferir trabalhar questões que tenham repercussão no Brasil. Aí aqui eu já faria dessa forma. A questão do racismo no Brasil. Eu faria dessa forma, especificaria. Problema no Brasil.
para resolvermos os nossos problemas. Você está aí se preparando para a prova, é lógico, você está estudando de alguma forma como se faz a redação. Nesse vídeo eu quero trabalhar uma habilidade com você, uma ideia. Como eu já falei, não tem como ninguém, nenhum curso, nenhum professor, chegar para você e te dar uma receita de bolo. Você tem que ir se preparando aos pouquinhos, melhorando aqui, aprendendo uma habilidade aqui, outra ali, de forma que você vai avançando até que você chegue aí na faixa preta da redação. É igual uma pessoa, começa uma arte marcial, é faixa branca. Aí melhora aqui, melhora ali, vai evoluindo, vai passando pelas outras faixas, aí depois fica o master. Então eu vou passar uma dica para te ajudar a chegar nesse nível. Então achamos o tema, você sabe que a redação precisa de introdução. Eu não vou trabalhar isso aqui com vocês. Eu vou trabalhar os argumentos. E os argumentos, eles vêm aonde? Nos parágrafos. Os argumentos vêm nos parágrafos. Então a introdução não traz argumento. Na introdução, você apenas mostra ao examinador uma ideia daquilo que você irá argumentar. Mas os argumentos não vêm na introdução. Os argumentos, eles vêm nos parágrafos, que podem ser na quantidade de 2 ou 3 nas redações com 30 linhas aí da FCC. E raras vezes, se vocês pesquisarem, a FCC coloca 40 linhas, mas de regra são 30 linhas. Assim, vamos supor aqui que você já preparou a sua introdução, você já sabe fazer uma introdução. Quando você começa a escrever os parágrafos, você também já deve ter estudado que os parágrafos possuem uma estrutura. A estrutura dos parágrafos é a seguinte. Então eu tenho aqui o meu primeiro parágrafo da minha redação. Qual é a estrutura de um parágrafo? Tópico frasal, tem um ponto. Você fez o tópico frasal, vou falar o que é para mostrar para vocês melhor, explicar melhor a ideia desse vídeo, dessa dica de como argumentar. Então o parágrafo, o primeiro aqui, primeiro parágrafo. Essa estrutura aqui serve para todos os parágrafos. Em seguida, desenvolvimento desse tópico frasal e, por fim, uma justificativa. Ok, pessoal? Para aquilo que você falou, uma prova. Vocês assistirão outros vídeos, terão aula com professores de português. Eu não sou professor de português, sou formado em Direito. Porém, eu sempre li bastante, sempre escrevi. E eu utilizei meus conhecimentos também, minhas habilidades, minhas práticas da advocacia para desenvolver aqui a redação para a FCC. Então o que eu pensei? Lógico, eu tenho que argumentar, eu tenho que provar. Então, mais ou menos, é como um trabalho de um advogado em um processo judicial. Você argumenta e prova. Assim, vamos lá, nos parágrafos você tem os argumentos, onde você precisa argumentar e provar. É nesse ponto da prova que vem essa questão da bagagem de leitura. Porque você argumenta alguma coisa, mas o examinador ele não vai ficar satisfeito se você argumentar alguma coisa que veio de você. Você precisa fundamentar isso, provar aquilo que você falou com base em um argumento de alguma autoridade. Mas aí você precisa ter bagagem de leitura. Aí você vai dizer, conforme Hannah Arendt, Lukács, Karl Marx, Durkheim, aí você teria que ter um conhecimento sobre o que essas pessoas escreveram, a base teórica delas. Mas para quem não tem essa bagagem, eu vou dar uma dica aqui nesse vídeo. Então, continuando, agora você já sabe que essa dica que eu vou dar, ela vai se encaixar aqui, na justificativa do seu argumento, que é a última parte lá do seu parágrafo. Para você entender melhor isso, vamos simular aqui, bolar um tópico frasal sobre esse tema hipotético que eu contei para vocês e um desenvolvimento. Eu vou mostrar para você como faz isso. E a chave aqui, a dica vai estar aqui, tá? De argumento consistente para quem não tem uma bagagem de leitura. Então vamos imaginar o seguinte. O tema é a questão do racismo no Brasil. Aí, lógico, vamos aqui simular
que eu faria uma redação de 2 parágrafos. Então eu tenho o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Essa dica ela serve para qualquer parágrafo, porque todos os parágrafos são parágrafos onde fica a argumentação. Dessa forma, pessoal, se eu fosse trabalhar o primeiro parágrafo, eu começaria assim, ó, primeiramente, aí escreveria o tópico frasal. Se eu fosse trabalhar essa dica que eu vou passar para vocês aqui agora, nesse vídeo, no segundo parágrafo, eu começaria ele com algo do tipo assim, ó, além disso, então você precisa trabalhar também esses termos. Essa dica que eu estou falando agora, sobre esse primeiramente e sobre esse além disso, não é o foco desse vídeo. Nesse vídeo eu quero trabalhar uma dica sobre a justificativa, sobre um argumento consistente. Porém, eu vou indicar para vocês, para aproveitar a oportunidade, que você ganha ponto naquela parte ali de colocar o primeiramente, ou além disso, nesse ponto aqui de avaliação, ó, na estrutura. Por que que você ganha ponto na estrutura? Porque aquelas palavras são conectores que facilitam a progressão textual, fica mais fácil de ler, a coesão une um parágrafo ao outro, a articulação, ó, tá vendo, dos parágrafos. Então fica aí a dica para vocês estudar isso também. Aqui eu também consegui a nota máxima. Então, voltando para lá, veja que nesse meu modelo de redação, nessa hipótese aqui de escrita, eu faria 2 parágrafos. Colocaria um argumento no primeiro e outro argumento no segundo, mas seguindo essa estrutura aqui. Então, essa dica que eu vou dar agora, eu poderia escrever tanto no primeiro ou no segundo. A diferença é que eu tenho que ter outro argumento. Então, nesse nosso exemplo aqui, vamos supor que eu estivesse escrevendo o segundo parágrafo sobre esse tema. Eu teria que escrever, em primeiro lugar, lógico, o tópico frasal. O que é isso? Tópico frasal. É sobre aquilo que você vai falar. É a enunciação do argumento que você vai trabalhar. Você diz que vai falar sobre isso. Por exemplo, ligado a esse tema, questão do racismo no Brasil, eu colocaria que, além disso, é fato que o racismo estrutural é uma realidade brasileira em expansão na medida em que, e a FCC gosta muito dessa expressão aqui, na medida em que, fica a dica. Então, além disso, é fato que o racismo estrutural é uma realidade brasileira em expansão na medida em que atinge a população negra por meio dos algoritmos da internet. Aqui, pessoal, você que está acompanhando comigo já percebe que é um argumento consistente. Por quê? Ora, no tópico frasal eu afirmo alguma coisa para você e você percebe que essa afirmação é um argumento consistente na medida em que você consegue interpretar sozinho o motivo de eu ter afirmado isso. Você já começa a deduzir algo. Veja aqui, pessoal. O tema é a questão do racismo no Brasil. Eu peguei a ideia de racismo estrutural. Então, na introdução, eu já teria falado sobre isso, que eu conversaria sobre o racismo estrutural. Então, veja só, quando eu uso a palavra em expansão, eu falo que está em expansão esse racismo estrutural. Não parou do jeito que a gente conhece como algo fixo, uma ontologia, um ser, é assim e acabou. Não, está crescendo. E eu justifico esse crescimento em razão da internet, que não para de crescer, e dos algoritmos. Mas como que eu cheguei nisso aqui? Ora, pessoal, só tem 2 formas de você conseguir extrair um argumento desse. Ou você tem uma bagagem de leitura, como eu disse, de obras de sociologia, filosofia, ciência política, da literatura brasileira. Aí, nesse caso, o argumento nem seria esse, porque aqui você precisa, lógico, agora você vai entender, trazer algo novo. Então você precisa ler o quê? Ler notícias. Isso aqui é de uma notícia nova. Você vai ver que eu vou justificar com base em algo que aconteceu recentemente. Aí eu trouxe o tópico frasal. Mas veja que eu tenho que ter já uma base.
uma bagagem de conhecimento. Se fosse aqui um argumento que eu trouxesse de uma teoria sociológica, uma teoria política, eu falaria aqui com base nisso. Mas no que você está lendo aqui, você já percebe que eu conheço alguma coisa sobre isso. E isso é algo novo que aconteceu. Então eu trouxe o argumento, você já consegue mais ou menos ter uma ideia da veracidade disso, da verossimilhança do que eu estou falando, porque realmente na internet tudo se expande. Então tem o racismo estrutural que está se expandindo por conta da internet. Aí eu vou e desenvolvo justamente isso que eu falei. Porque nesse desenvolvimento, você usa realmente as suas próprias palavras para explicar o tópico frasal. Então aqui eu colocaria: dessa forma, pesquisas nas redes sociais ou nos navegadores que associam profissões mais valorizadas na sociedade a pessoas caucasianas, ou seja, pessoas brancas, possuem o efeito de agravar ainda mais a condição desfavorecida da pessoa negra no Brasil. Aí aqui, pessoal, está o exemplo de quando eu escrevo alguma coisa que o examinador irá entender que só vem da minha cabeça. Ele vai dar uma nota menor à pessoa. Por quê? Você precisa justificar esse argumento com base em alguma coisa que você leu, uma notícia, um argumento de autoridade, um exemplo com base em um fato notório que você, lógico, deve ter visto no noticiário, é um conhecimento que todo mundo compartilha. Então veja que se eu deixar assim, a nota vai ser mais baixa, eu não vou tirar a nota máxima. Chegou então a hora de eu justificar com base naquilo que eu li. Nesse momento, você poderia trabalhar com base em uma bagagem literária. Nossa, eu já li um monte de livro, então eu tenho conhecimento de várias teorias, de teses aí de pensadores consagrados. Mas se não é esse o caso, ou se eu até tenho esse conhecimento, por exemplo, a pessoa que já leu bastante, porém eu vi uma notícia interessante que se encaixou nesse tema proposto, porque, veja, essa parte da avaliação que fala em conteúdo, perspectiva, senso crítico, argumento consistente, a FCC gosta que você traga, sim, exemplos do cotidiano, coisas atuais, para criticar isso, porque fica mais difícil. Esses livros teóricos de sociologia, filosofia, ciência política, eles são, de certa maneira, fixos. As teorias estão ali. Os acadêmicos, eles, lógico que estão estudando e fazendo evoluir, mas a base está ali fixa. Então, muitas pessoas que já leram vão saber mais ou menos da mesma forma sobre aquele assunto. É um caso também que acontece. Quando o FCC cobra um tema que não tem jeito, você precisaria conhecer uma teoria sociológica, filosófica, da ciência política, as notas são mais altas, porque muita gente já está batendo aquilo, se preparando para esse concurso há bastante tempo, então conhecendo mais ou menos os assuntos que são cobrados. Porém, quando você pega um tema de redação que você percebe que o examinador está puxando ali muito para situações atuais, fica mais difícil. Então é até mais fácil você recorrer a essa ideia aqui que eu vou passar. Então chegou a hora, pessoal. Eu vou mostrar para vocês que uma situação que eu li, que é algo que aconteceu recentemente, me trouxe um parágrafo para a redação. E é um parágrafo consistente, um argumento consistente, que irá me ajudar a tirar uma nota máxima ali naquela parte de conteúdo, porque o argumento é consistente, a perspectiva é interessante, houve senso crítico. E que notícia foi essa? Eu li recentemente sobre o racismo algorítmico, porque aconteceu um evento que vocês devem estar sabendo, em que uma empresa dessa da Disney fez um programa ali com base em inteligência artificial, em que a pessoa colocava uma foto, eu colocaria a minha foto,
e escolheria um personagem. E eu ganharia a forma ali daquele personagem. Só que, quando a pessoa negra colocava a sua foto de pessoa negra, tinha que especificar que era negro. Senão, ela sairia como branca. O personagem ficaria branco, não dava certo. Então aí que está a chave. É você ter lido algo que tem uma forte repercussão social, uma questão social que agrava a situação no Brasil, e montar uma argumentação sobre isso, com base no tópico frasal, desenvolvendo e justificando com base nesse argumento. Você revela de onde você tirou. Então, aqui ficaria assim. Exemplo disso é o recente caso do trend da Pixar. Aqui eu colocaria tudo entre aspas para não ter problema. Trend é essa palavra que está aí nas redes, que é quando surge aquela coisa que bomba nas redes sociais, é o trend. Então foi isso que aconteceu. Teve esse programa, essa inteligência artificial dessa empresa, então você ia lá, jogava uma foto. E a pessoa negra tinha que especificar uma profissão. Ela falava engenheiro negro, engenheira negra, advogado negro. Se falasse só a profissão, aparecia a pessoa branca. Então, exemplo disso é o recente caso do trend da Pixar, no qual a pessoa negra deveria especificar para a inteligência artificial o desejo de que sua fotografia fosse convertida em outra relativa à personagem da Disney, pois, do contrário, o sistema lhe apresentaria a ideia de si mesma na cor de pele branca. Então é isso, pessoal. Fica essa dica. Comece a ler diariamente notícias de noticiários bacanas. Tem muita revista eletrônica de jornais alternativos bacanas, ou até esses mais populares trazem, lógico, situações que vai te ajudar a acumular informações. Porém, diante dessa perspectiva da Banca FCC, procure outros sites que tragam mais notícias relacionadas às questões sociais que afetam o nosso Brasil. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Dúvidas e sugestões, deixem nos comentários que eu leio sobre outras informações, outros pontos aí da avaliação da redação, que eu faço outros vídeos. Porque, lógico, são diversos pontos que precisam ser melhorados para você chegar numa redação com nota máxima. Então, como eu disse, não há uma receita de bolo. Você precisa ir melhorando aos poucos, um ponto ali, pega uma dica aqui e vai avançando e treinando. Então, ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço.